Olá! Hoje daremos sequência à nossa série de meditações baseada nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, registradas no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3. Como vimos no vídeo anterior, a carta à igreja em Éfeso e também a introdução que nos mostrou a estrutura de como essas cartas elas são trabalhadas para que os seus destinatários primários pudessem compreender e entender a sua mensagem. Dentro dessa mesma perspectiva, nós vamos dar sequência hoje falando sobre a igreja em Éfeso. Carta à igreja em Éfeso. Para tanto, vamos fazer a leitura. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11 nos dizem: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Bom, como nós falamos no nosso vídeo anterior, as cartas elas seguem uma estrutura semelhante, as 7 cartas, começando por uma apresentação de Jesus, reafirmando algum aspecto que ele já havia mencionado no capítulo 1, quando João descreve a visão que ele tem do Cordeiro de Deus, do Senhor, e cada uma das introduções às cartas ele se apresenta com alguma figura, com alguma imagem daquela que João nos descreve no início, logo no capítulo 1. Dando sequência, o Senhor faz um elogio quando a igreja tem algo a ser elogiado. E depois o Senhor tece uma crítica e faz uma advertência quanto à igreja, algo que precisava ser corrigido lá, e por fim vem uma promessa depois de uma exortação à mudança, à melhoria ou à intensividade daquilo que é positivo na igreja. E a igreja de Esmirna, ela não é diferente nesse aspecto. Pelo contrário, existem elementos na igreja que demonstram que ela se encaixa dentro dessa estrutura mais geral dessas 7 cartas. Como nós falamos no vídeo anterior, essa estrutura não é a mesma estrutura epistolar de Paulo, por exemplo, naquele formato mais formal, mais rígido. Não é a mesma estrutura do modo de escrever das epístolas de Pedro. Pelo contrário, embora seja uma epístola e há elementos epistolares aqui, como o remetente e o destinatário, e a mensagem ela é muito clara, ela não segue aquela estrutura rígida que nós percebemos nos escritos paulinos, petrinos e alguns outros do Novo Testamento. E para que nós possamos entender a mensagem do Senhor à igreja de Esmirna, é preciso que nós entendamos também o seu contexto dentro daquilo que o próprio Jesus descreve. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como o que vive, embora já estivesse morto, mas tornou a viver, como o primeiro e o último. Jesus se apresenta para esta igreja como o Senhor absoluto da história, porque ele estava lá antes dela começar e estará lá depois que ela começar, né? A origem da história tem o seu sentido e tem o seu momento inicial, quando da eternidade o Senhor disse haja e o Verbo de Deus fez haver. O próprio Jesus, como Paulo vai descrever
em algumas das suas epístolas, é a razão de nós existirmos. Em Atos, no Areópago, ele diz que nele existimos e nos movemos. Então, Jesus, ele é o centro, o cerne, o princípio e o fim da história, o princípio e o fim de todas as coisas como nós conhecemos e até daquelas que nós desconhecemos. Ele é o primeiro e o último. E mais do que isso, ele é aquele que morreu de fato, como a história nos conta, e como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele foi entregue, ele foi imolado como Cordeiro de Deus, mas ele não permaneceu morto. Ele morreu sim, de fato, mas ele vive, ele ressuscitou, ele está vivo pelos séculos dos séculos. E é assim que ele se descreve no verso de número 8, como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Isso era de fundamental importância para a igreja em Esmirna, porque nós estamos falando de um período em que as igrejas elas estavam sofrendo de toda sorte. Elas sofriam perseguição por meio do Estado romano, elas sofriam o dilaceramento por dentro por causa dos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas que se levantaram e que se introduziram nas igrejas, disseminando heresias e pregando inverdades, pregando aquilo que não era reto, que não tinha base e nem sentido com todo da revelação de Deus no Antigo Testamento, os ensinos apostólicos no Novo Testamento, uma vez que o cânon do Novo Testamento, as escrituras do Novo Testamento ainda estavam sendo escritas, formadas, como é o caso do próprio livro de Apocalipse. Então, o sofrimento, a perseguição era algo que estava presente naqueles dias. As igrejas sofriam por causa disso. Tanto a destruição proposta de fora para dentro, como também a destruição proposta de dentro para fora por causa dos falsos profetas, mestres, apóstolos e afins. Então, a mensagem de que Jesus era o princípio e o fim, o primeiro e o último, a ideia de que ele conduzia a história era de suma importância, porque ele não estava deixando, como alguns proponentes vão defender hoje, a história seguir o seu curso de maneira absoluta e autônoma, e ele vai agindo nela, fazendo interferências na história, conduzindo para um desfecho, trabalhando aí com a probabilidade de dar certo, porque a história é autônoma no seu segmento. Não. Antes disso, a história tem origem nele e o fim da história também é ele. Então, eles não poderiam imaginar, não poderiam pensar que o Senhor estava trabalhando com o que tinha, né? Trabalhando com as possibilidades que iam surgindo. Pelo contrário, como ser soberano que é, ele sabia da história, ele conhecia a história, mas não apenas conhecia pelo seu prévio conhecimento, mas ele conhece porque ele decretou, como a nossa confissão de fé de Westminster vai defender, ele decretou todas as coisas, todos os meios para determinados fins. E tudo segue o curso daquilo que ele mesmo propôs. Tanto que, em se falando da história da salvação, o próprio apóstolo Paulo descreve lá em Romanos que ele fez uns vasos para a honra e outros para a desonra do mesmo material. Então não é que ele foi tentando a sorte à medida em que o vaso estava pronto e foi vendo a utilidade desse vaso. Não, ele já fez com esta determinada funcionalidade e finalidade. Ora, se o Senhor Todo-Poderoso faz isso com os homens, imagine com a história, uma vez que é muito mais difícil nós acreditarmos, nós enquanto seres humanos, acreditarmos em interferências extra-humanidade para a condução das nossas vidas do que acreditar numa interferência de alguma maneira no curso da história. O ser humano tem essa noção, essa sensação
de que é ele quem determina os rumos da história, os passos da história. E Jesus então se apresenta à igreja em Esmirna dizendo que ele é a origem e o fim da história como um todo, de maneira macrocósmica, mas também de maneira microcósmica em relação à história do seu povo e à história da sua igreja. E mais do que isso, ele é o Messias, ele é o Todo-Poderoso, é aquele que foi morto para a remissão dos pecados, a redenção do povo, para a salvação do povo, mas ele não permaneceu morto. A morte não pôde triunfar sobre ele. Ele ressuscitou. Se para nós, seres humanos, a morte é o último dos nossos inimigos e o mais poderoso que nós não podemos evitar e nem combater, cedo ou tarde ela chega para nós. Jesus é aquele que se entregou nas garras da morte, mas venceu a morte. Ele foi morto de fato, mas ele ressuscitou. Então, nem a história e nem o resultado das perseguições que estavam acontecendo estavam alheias a Cristo, ou poderiam limitar a Cristo, ou estavam longe do seu raio de alcance, do seu raio de poder. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim, ele é o que esteve morto, mas que ressuscitou, pois nem a morte pôde vencê-lo. Depois de fazer essa apresentação, Jesus tece um elogio à igreja em Esmirna. E o elogio que ele faz está baseado primeiro na informação do conhecimento de Deus. O próprio Jesus Cristo, Senhor da história, que conhece todas as coisas, ele que é a origem e a finalidade da história de todas as coisas que acontecem, ele no verso de número 9 já começa com a informação de que ele conhece a tribulação da igreja de Esmirna. Ele de fato não estava alheio, ele de fato não estava distante do que estava acontecendo. Mas Jesus descreve aí quais eram as tribulações que estavam acontecendo, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaravam judeus e eram, antes de tudo, a sinagoga de Satanás. Porém, o Senhor Jesus enaltece o fato de que eles suportaram a tribulação. E isso é importante, porque dele vem a força, dele vem o poder, é nele que nós conseguimos suportar as aflições, provações e tribulações. Mas é fato de que nem todos conseguem suportar, nem todos se rendem aos pés do Senhor, se rendem a Cristo ao ponto de suportar as tribulações. Pelo contrário, o que é mais comum de nós vermos diante de algumas circunstâncias é as pessoas reclamarem, são as pessoas murmurarem por causa de como elas estão vivendo e das adversidades. Vejam, no Antigo Testamento, quando o povo foi libertado da terra do Egito e começou a sua peregrinação em direção ao monte do Senhor e depois em direção à terra prometida, a terra que emana leite e mel, que estava prometida desde os patriarcas, o que nós vemos é uma sequência de murmuração do povo. Lá no capítulo 15, do livro de Êxodo, quando o povo termina de atravessar o Mar Vermelho em pés enxutos e depois os paredões de água se fecham e destroem Faraó e o seu exército que vinha no encalço de Israel, nós temos registrado o texto que a Sociedade Bíblica colocou como título a Antífona de Miriam. É um momento em que ela e as mulheres dançam, ela e as mulheres comemoram o triunfo e a libertação, porque Deus havia libertado eles com mão poderosa. No texto, imediatamente na sequência, o texto imediatamente a seguir, o povo já está reclamando que está com sede e não tem água para beber. Ao longo da travessia, o povo tentou ao Senhor, ao invés de agradecer porque Deus estava suprindo as suas necessidades, enviando o maná, com a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, o próprio Deus conduzindo ali por meio de Moisés e falando ao povo por meio de Moisés, o que nós vemos é o povo caminhando e reclamando, o povo questionando por causa das tribulações.
nos episódios narrados no livro de Números, quando dos 12 espias, e mais precisamente no relatório que eles trazem e a consequência desse relatório, nós vemos isso claramente. Deus havia prometido entregar a terra na mão desses homens, terra que emana leite e mel, mas diante do relato de que havia gigantes na terra, o povo não confia na promessa de Deus, o povo não confia que Deus de fato poderia libertá-los. Pelo contrário, o texto vai dizer que o povo começou a chorar e a gritar, lá no capítulo 13 de Números, arrancando os fios da cabeça e dizendo que eles estavam perdidos, porque o relato dos espias é de que eles eram como gafanhotos aos seus próprios olhos e também aos olhos dos gigantes que habitavam a terra. Ao longo da história do povo hebreu, nós vamos vendo isso. O povo está muito mais disposto a reclamar e a murmurar diante das adversidades e até das tribulações do que suportá-las no Senhor, para a glória do Senhor, buscando forças em Deus. Quando a gente olha para o aspecto do Novo Testamento, a igreja propriamente dita, a partir já dos discípulos e a igreja propriamente dita, nós também vamos ver que em alguns momentos o povo está muito mais disposto e propenso a reclamar e a murmurar do que seguir com seus olhos fitos em Deus, com seus olhos fitos no Cristo que venceu a última e mais terrível limitação do homem, que é a morte. Mas este não era o caso da igreja em Esmirna. Pelo contrário, o Senhor Jesus elogia o fato de que eles suportaram as tribulações. Eles aguentaram, mesmo diante da blasfêmia dos judeus, que estava mais conhecida como a sinagoga de Satanás. Mas ele diz que claramente que eles suportaram todas essas tribulações. Eles estavam no rumo certo. Apesar de estarem sofrendo, eles estavam com seus olhos postos em Cristo e em Cristo aguentando o que era extremamente difícil e complicado. A oposição dos judeus, que falavam contra o Cristo, que falavam contra o Cristo pregado a partir dos discípulos, a exemplo dos judeus dos dias de Cristo, eles enfrentaram e suportaram, resistiram, mesmo quando eles estavam enfrentando situações que envolviam a prisão e a morte de alguns dos membros destas comunidades. A partir daí, o Senhor então não faz crítica a esta igreja e ela não tem nada nela que mereça ser criticado, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não significa que ela era perfeita, nem significa que não havia uma advertência a ser feita. Não havia uma crítica, mas ainda assim havia uma advertência com relação a eles. E no início do verso de número 10, o Senhor Jesus diz então: não temas as coisas que tens de sofrer. Eles não poderiam se entregar ao medo, eles estavam resistindo até este momento e deveriam continuar, sem temer o que poderia lhes acontecer. Mas o Senhor já adianta, na sequência do verso de número 10, ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Obviamente, a ideia aqui dos 10 dias não são literais e nem eras, como alguns vão propor de um lado ou do outro. A ideia de que eles terão sofrimento vai durar uma quantidade de tempo, mas eles precisariam estar firmes, continuar, permanecer firmes como estavam até este momento, sem temer aquilo que poderia lhes acontecer. O salmista já advertiu anteriormente, ao dizer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação,
De quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha rocha, de quem terei medo? Lá no Salmo de número 27, no verso 1. O medo não é compatível com o Espírito que sobre nós repousa, o Espírito que sobre nós foi derramado. O Senhor não nos deu um espírito de medo, embora não significa que em alguns momentos nós não vamos sentir medo. Isso é natural por causa da nossa humanidade, isso é natural por causa da nossa fragilidade, mas o nosso medo não pode ser suficiente, não pode ser suficiente para nos impedir de continuar caminhando, de travar os nossos passos, de nos segurar e impedir que nós sigamos rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação, que é Cristo. E era exatamente isso que o próprio Jesus estava advertindo. Jesus não diz, não temam porque as coisas vão melhorar, ou simplesmente não temam e encerra por aí. Jesus já lhes adverte, já lhes adianta, olha, vocês vão ter problemas, vão continuar enfrentando a oposição e a resistência, mas não temam o que há de acontecer, não se atemorizem, não se turbe o vosso coração por causa das coisas que estão por acontecer. Aliás, próprio Jesus, quando esteve caminhando sobre esta terra, advertiu os seus discípulos, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando alguns se propuseram a segui-lo, o Senhor diz: as andorinhas têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, não espere muito refresco. Essa última parte não está lá no texto. Não espere muito refresco. Pelo contrário, a vida do cristão é uma vida, como de qualquer ser humano, cheio de adversidades, mas por causa da nossa fidelidade a Cristo, essas adversidades elas são mais intensas, mais severas e eu diria até que em maior quantidade em alguns momentos. Porém, mesmo diante de todas essas coisas, o Senhor Jesus adverte Esmirna: não tema o que está por acontecer. Ele adianta o que vai acontecer, mas os adverte: não temam. Assim como eles suportaram as tribulações até aqui, eles deveriam continuar, mesmo que ela efetivamente se intensificasse. Na sequência, o Senhor Jesus então começa a fazer uma promessa. Ele diz aí no fim do verso de número 10: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E isso é algo formidável, porque isso tem a ver com a mensagem que o Senhor estava transmitindo a Esmirna. Primeiro, eles precisavam permanecer fiéis, sem desistir, sem se entregar, sem sucumbir, sem se render, até a morte, ao custo da sua própria vida. E se eles assim o fossem, receberiam o prêmio, a coroa da vida, os louros da vitória, representada aqui pela coroa da vida de maneira literal mesmo. O Senhor é quem diz: sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. E faz o adendo dizendo que quem ouvisse as suas palavras, quem se motivasse a continuar nessa caminhada fiel até a morte, não sofreria dano da segunda morte. É interessante porque o Senhor não diz: olha, ser fiel e aí você está livre de passar pela morte. Seja fiel no meio das tribulações e essas tribulações elas vão vencer e você vai ficar vivo aí caminhando para o resto da sua existência nessa terra. Não. O que o Senhor Jesus diz é que quem for fiel até a morte, mesmo sofrendo as durezas da primeira morte, mesmo enfrentando a dura realidade da primeira morte,
não sofrerá o dano da segunda. Estará livre dela. Não estará morto espiritualmente. O corpo, sim, será morto, voltará ao pó, será entregue para o seu fim, mas a segunda morte perderá completamente o poder sobre aqueles que fossem fiéis até o fim. E isso tem a ver com a morte de Cristo, porque na morte de Cristo, a morte morreu. Na morte de Cristo, a morte perdeu o seu poder. Não a morte física, evidentemente. A gente não anda por aí e cruza com os discípulos, com os apóstolos, com os pais da igreja. Claro que eles morreram a primeira morte, mas quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte perdeu o seu poder eterno e espiritual sobre os homens. Aliás, reverendo Leandro Lima, um pastor presbiteriano, há alguns anos atrás, escreveu um artigo falando sobre a morte e a descreve de três maneiras. Primeira, a morte física, a segunda é a morte espiritual e a terceira é a morte eterna. Para aqueles que se entregam a Cristo, segundo o reverendo Leandro Lima naquela ocasião, no seu artigo, no jornal Brasil Presbiteriano, o cristão ele não está isento da primeira morte, mas ele está e estará eternamente livre da morte espiritual e, consequentemente, da morte eterna. E ainda que o Senhor Jesus não se descreva as três faces da morte aqui, descrevendo apenas duas e a segunda aplicada ao espírito e à eternidade como consequência, o Senhor Jesus é claro de que ao dizer que aqueles que permanecessem fiéis até o fim, até a primeira morte, suportando, no caso de Esmirna, as tribulações, eles receberiam a coroa da vida e não sofreriam de maneira alguma os danos da segunda morte, seguindo aí a linha do reverendo Leandro. Também não sofreriam os danos da terceira e última face da morte, que é a eterna. A igreja em Esmirna precisaria ser fiel, mesmo diante das adversidades e tribulações, e somente assim, mesmo que encontrassem e encontraram a face da primeira morte, a sua morte não seria espiritual e eterna, seria apenas física e encontrar-se-iam com Cristo da parte de Deus. Meus irmãos, quantas coisas nós temos a aprender com esta carta? São várias. E eu destaco apenas algumas lições aqui. Primeira delas, é importante que você e eu estejamos conscientes de que o Senhor Jesus, ele é o autor da história. Ele não age como se a história fosse independente e ele vai fazendo algumas inserções, algumas interferências no curso da história. Pelo contrário, ele é a origem e é o fim. A história está na palma de suas mãos. O curso da humanidade, o curso da história da humanidade, de todas as coisas criadas, tem o seu início, a sua origem em Cristo e terá o seu fim também em Cristo. Por mais que o ser humano diga no seu coração, como louco, dos quais o Salmo 14 e 53 relatam, e que o apóstolo Paulo também menciona na sua carta aos Romanos, por mais que o louco diga no seu coração não a Deus e viva uma vida ateia, uma vida sem crer na existência de Deus, ou mesmo crendo na existência de Deus, sem se entregar de maneira definitiva aos pés de Jesus e ao senhorio de Jesus, recebendo a salvação que nos é dada por meio da graça de Deus em Cristo, ainda que estes, ao não se renderem ou ao não acreditarem em Deus, se oponham, a história até mesmo destes vai em direção ao Cristo e vai em direção à glória de Deus.
Tudo que nos acontece, como Deus é o autor da história, acontece para a glória do seu nome. Tudo o que acontece com você e comigo acontece para a glória de Deus. Seja de maneira direta, seja de maneira, abre aspas, indireta, seja com o meu reconhecimento ou não. E ainda que eu não consiga entender, crer, ver desta maneira, tudo que o Senhor faz na história da humanidade e nas nossas vidas, e também dentro do nosso cristianismo, dentro da igreja, não da denominação, mas dentro do aspecto da realidade da igreja invisível, da igreja que é militante, tornar-se-á triunfante, está nas palmas das mãos do Cristo. Tem a sua origem e o seu fim nele. Isso deve nos motivar, irmãos, porque quando nós enfrentamos provas, tribulações, enfim, os problemas que nos cercam, precisamos entender que tudo que acontece não está alheio aos olhos, ao crivo, ao conhecimento e mais aos decretos de Deus. Tudo que acontece, acontece porque Ele disse que aconteceria, porque Ele determinou que aconteceria e vai redundar, vai resultar na glória do seu nome. Isso já é motivo de nós nos rendermos aos seus pés. O mesmo que disse à igreja que era o primeiro e o último, é o que continua dizendo a você e a mim hoje, que é o primeiro e o último. Se nós tememos as adversidades por causa das consequências que elas podem nos trazer, não temamos, porque o maior e principal dos nossos inimigos já foi vencido pelo Cristo, que é a morte. Ele esteve morto, mas ele ressuscitou. Ainda que nós passemos por tribulações, por problemas, por aflições, por enfermidades e por tantas coisas que parecem que vão nos levar ao nosso fim e talvez até nos leve mesmo, afinal de contas todos nós vamos encontrar com a morte em algum momento, por mais que as coisas nos levem até ela, ela não é o nosso fim, não daqueles que se renderam ao senhorio de Cristo e receberam dele a salvação. Porque nem mesmo ela tem poder. Ele venceu-a e nele nós também vencemos. Mas é importante, irmãos, que nós encontremos no elogio que o Senhor faz a Esmirna um modelo de vida para nós. Esmirna suportou as tribulações, suportou as aflições, e não foram poucas. Tanto que o Senhor já começa com a informação de que conhece a tribulação deles, ele sabia do que ele estava falando e descreve. Enfrentavam a blasfêmia dos que se diziam judeus, a sinagoga de Satanás, o próprio Satanás que os lançou em cadeias, que os lançou em prisões durante o período de 10 dias, como o próprio texto vai nos dizer, que lançaria, na verdade, por um período de 10 dias, simbólico aqui. Mesmo diante de tudo isso, a igreja permanecia suportando as tribulações. O Senhor nunca prometeu que você e eu jamais teríamos tribulações, mas nós precisamos encontrar nele forças para continuar suportando, para continuar aguentando, para continuar caminhando, mesmo que com dificuldades, mesmo que em meio a sofrimentos, mesmo que em meio a uma infinidade de coisas. Mesmo assim, nele precisamos encontrar forças para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Precisamos suportar as tribulações sem temer. Sem temer. E o sem temer aqui não é que nós não vamos sentir medo vez ou outra. Afinal de contas,
Quem diante de vários problemas não tem medo? A gente tem medo com relação ao casamento, a gente tem medo com relação aos filhos, a gente tem medo com relação a emprego, a gente tem medo hoje com problemas de segurança pública, a crise que a gente encontra aqui no Brasil, o que mais a gente sente é medo por uma série de coisas. Se a gente pensar na morte, então, ninguém quer morrer. Não em condições normais. Estou falando de pessoas que sofram depressão, que tenham aí tendência ao suicídio. Eu estou falando de pessoas em condições normais. Ninguém quer morrer. Mesmo aqueles que sabem que estarão no paraíso com Deus. O medo, ele surge, mas o medo não deve nos parar e nos travar. Nós não podemos sucumbir por causa do medo. Senti-lo na nossa humanidade decaída é normal, mas nós não podemos nos render. Se você tem medo de alguma coisa, entregue o seu medo e essa alguma coisa, às mãos do Senhor. E não desista. A advertência que o Senhor fez foi: não tema os sofrimentos. Quando o Senhor chamou você e a mim para caminhar com Ele, Ele não disse, não vamos sofrer. O que Ele nos diz é que, embora tenhamos aflições, é para ter bom ânimo. Embora nós tenhamos problemas, não é para ter medo. É para olhar para Ele, olhar para os seus olhos, caminhar em direção a Ele, que é o prêmio da soberana vocação, o alvo da nossa caminhada e trajetória. Não tema. Que o Senhor nos encoraje. Se nós formos fiéis até o fim, por mais que as provações e tribulações e perseguições que têm surgido e continuarão surgindo e vão se intensificar contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra a sua vida e contra a minha vida enquanto fiéis a Deus, por mais que elas possam nos levar à morte literalmente, se formos fiéis ao Senhor até o fim, a morte espiritual e eterna não nos alcançará. Não há como nós evitarmos a morte física, a primeira delas. Não há. Ela enfrentaremos. Porém, em Cristo, nós encontramos forças para não sermos entregues à morte espiritual e eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, que o Senhor encoraje a você e a mim, para que nós suportemos as nossas tribulações e provações. Que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar ao Senhor que tenha piedade e compaixão das nossas vidas. Às vezes, diante de tantas tribulações que nos surgem, dos percalços que nos acometem, nós acabamos de fato temendo e por vezes o nosso medo nos impede de continuar a caminhada, por vezes até mesmo o nosso ato de reclamar nos impede de progredir, de caminhar em direção ao curso que o Senhor traçou para nós. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos para que nós resistamos e suportemos as aflições, as tribulações. Vá de encontro àqueles que neste momento, ó Deus, estão lutando contra si mesmos, contra os seus corações, estão lutando contra os seus medos, contra as circunstâncias e as adversidades. E fortalece-os para que possam caminhar diante do Senhor e em direção ao Senhor, sendo fiel até a morte, para receberem do Senhor e de suas mãos a coroa da vida. Ainda que nós enfrentemos resistências, perseguições, oposições, encoraja-nos, principalmente no mundo em que vivemos e no país em que estamos. Encoraje-nos para que nós possamos olhar tão somente para o Senhor e para o seu braço. No nome de Jesus é que te oramos. Amém.